Oi, tudo bem com você? No vídeo de hoje nós vamos conversar a respeito de A Metamorfose, do Franz Kafka, que eu acredito que seja uma das obras mais conhecidas da literatura, até por quem não leu. Creio que muita gente já ouviu falar na história do Gregor Samsa, que de repente acorda um dia e descobre que se metamorfoseou num terrível inseto ou num monstruoso inseto, a depender da tradução. É evidente que essa história é uma metáfora para alguma situação e a interpretação sobre o seu significado depende de cada leitor e de cada momento de vida até. Essa foi a terceira vez que eu li esse livro e eu vou comentar aqui brevemente sobre as impressões que eu tive após cada uma dessas leituras. Mas antes, se você ainda não me conhece, o meu nome é Renata e aqui nesse canal eu falo sobre livros. Se esse é um assunto que te interessa, dá uma olhada no meu conteúdo. Se você gostar, aproveita para se inscrever por aqui. Se você já é um inscrito, eu fico muito feliz por te ver aqui de novo. Antes de falar do livro em si, eu vou contextualizar brevemente sobre a vida do Kafka, porque a biografia dele tem um impacto direto na compreensão das obras, principalmente agora nessa terceira leitura que eu fiz. O Franz Kafka nasceu em 1883 na cidade de Praga, que ficaria na região da Boêmia. Na época de seu nascimento, essa região era integrante do Império Austro-Húngaro. Dadas as sucessivas alterações aí no mapa da Europa, hoje Praga é a capital da República Tcheca. Nós sabemos que o final do século XIX e o começo do século XX foi um período de muita instabilidade, de muita mudança no desenho mundial mesmo e na definição de quem seriam as novas potências. Pelo ano de nascimento do Kafka, a gente já consegue imaginar que ele viveu num período de muita instabilidade, portanto, política e social. Ele escreveu A Metamorfose em 1912, mas só veio a publicá-la em 1915, na constância da Primeira Guerra Mundial, da qual o Império Austro-Húngaro participou muito ativamente. Para além de toda essa questão já política e social, existe ainda a questão religiosa da família do Kafka. Ele mesmo não era muito religioso, mas sua família sim, e era uma família de origem judaica. Quando nós pensamos em antissemitismo e perseguição aos judeus, nós imediatamente nos lembramos da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto. Só que esse evento horroroso é fruto de eventos, de pensamentos que foram se consolidando ao longo do tempo. A perseguição aos judeus não começou na Segunda Guerra Mundial, ela existe já desde muito tempo. Acredito que desde o Império Romano eles já eram perseguidos, em maior ou em menor grau. Por ocasião ali da Primeira Guerra Mundial, os ideais antissemitas estavam circulando em certos meios intelectuais. E o Kafka era um homem inteligente, ele percebia que algo ali estava errado. Além dessa questão externa, dessa intolerância em relação ao povo judeu, o Kafka tinha problemas dentro da própria família. Ele, como disse, não era uma pessoa muito religiosa, mas o seu pai sim. E além de ser uma pessoa religiosa, o Hermann Kafka também era uma pessoa extremamente autoritária. Ante esse autoritarismo paterno, o Franz Kafka não se debateu, ele não tentou lutar, ele não tentou escapar. Ele sucumbiu a isso. Então, para atender aos anseios familiares, ele estudou direito e foi trabalhar em algumas companhias de seguro ao longo da vida. Eram empregos que ele odiava, que ele mesmo escreveu como sendo seu ganha-pão. E ele detestava o fato de que esses trabalhos lhe tiravam o tempo precioso de que ele precisaria para escrever. O Franz Kafka morreu jovem, prestes a completar 41 anos, e A Metamorfose foi uma das poucas obras que ele publicou em vida. Ele dispôs em testamento que todas as suas obras não publicadas fossem destruídas, no que foi terminantemente desobedecido por quem deveria fazê-lo, seu amigo Max Brod. E é graças a esse amigo que, em vez de destruir, simplesmente catalogou os rascunhos de Kafka e publicou os livros, que nós temos algumas outras obras dele hoje, como, por exemplo, O Castelo, O Processo, na colônia penal. Algumas delas, inclusive, são obras inacabadas. Por mais que Max Brod tenha dado um polimento ali, tentado achar qual era a ordem do texto, ainda assim, não era o texto final que o Kafka esperava publicar, se é que ele esperava publicar essas obras. Como eu havia dito no começo do vídeo, eu acredito que essa aqui seja uma das obras mais conhecidas da literatura. Não só pelo seu enredo, que é bastante absurdo, mas também pelo seu começo, que é muito impactante. Quando Gregor Samsa, certa manhã, despertou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseado em um inseto monstruoso. O livro já começa de um jeito pouco usual. Ele entrega uma informação e, além de absurda, não será explicada. Como o Gregor Samsa virou um inseto, por que isso aconteceu com ele? Isso não é respondido e não importa. O que interessa aqui são as consequências dessa metamorfose, tanto para o Gregor quanto para a sua família. Quando o Gregor se dá conta da sua aparência, seu primeiro impulso não é se desesperar, se preocupar, é sim perceber que ele está atrasado para o trabalho, que ele perdeu o trem, por conseguinte ele perdeu seu primeiro compromisso do dia e que ele precisa dar um jeito de chegar no trabalho dele, ainda que seja com essa aparência.
Ele percebe que a barriga dele tá diferente, ele percebe que ele tá com uma série de perninhas, mas ainda assim ele está tentando desesperadamente virar e conseguir se levantar. E é importante dizer também que em nenhum momento o inseto aqui é identificado, tá? Muita gente associa isso aqui ao livro da barata, que o homem virou uma barata. Não, ele virou um inseto e pelo que se diz aqui, quando ele cai, por exemplo, que faz um estrondo na casa, não é um bichinho qualquer não. Aparentemente ele conservou seu tamanho natural, só que em forma de inseto. Como eu ia dizendo, ele se esforça terrivelmente para conseguir levantar, porque ele se vê na obrigação de ir trabalhar. A princípio, na primeira vez que eu li, eu pensei que ele era um workaholic ou uma pessoa muito apaixonada pelo que ele fazia. Mas não. Ele é a única pessoa ali na casa que trabalha e é responsável pelo sustento e pelo conforto do pai, da irmã e da mãe. O pai do Gregor é um comerciante falido, de quem o seu atual patrão, no caso o patrão do Gregor, é um antigo credor. A falência desse pai aconteceu há 5 anos. E desde então o Gregor vem trabalhando como caixeiro viajante para esse patrão. E ele espera que com mais 5 anos de trabalho ele possa saldar essa antiga dívida do pai e aí sim poder se livrar desse trabalho que ele detesta e fazer o que ele gosta. O gerente do Gregor é uma pessoa extremamente desagradável. Quando ele percebe que o funcionário não apareceu no trabalho, que ele perdeu seu primeiro compromisso do dia, ele não manda um igual ao Gregor para verificar o que aconteceu, não manda um preposto. Vai ele próprio até a casa do Gregor para verificar por que ele não foi trabalhar. E mais do que ir até a casa do Gregor, ele simplesmente supõe que houve um resfriadinho, um mal-estar leve, que o Gregor está em casa ainda por pura frescura e ele ainda se vê legitimado a invadir aquela casa e aí lá bater na porta do Gregor para saber cadê ele. A família do Gregor havia percebido que ele não tinha saído para trabalhar. Quando esse gerente chega à casa, eles tentam explicar, olha, a gente está tentando ver o que aconteceu, mas ele não responde, a gente não consegue entrar lá porque a porta está trancada por dentro e tal. A chegada do gerente àquela casa é decisiva para que o Gregor, num esforço hercúleo, consiga sair da cama e destrancar a porta. Eu acho que é desnecessário dizer que quando o Gregor finalmente abre a porta e se faz ver pelas pessoas que estão ali, todo mundo leva um choque. Cada um à sua maneira, e eu não vou detalhar aqui qual é a reação de cada um, eu só vou chamar a atenção para a reação do pai. Ele olha para o filho com reprovação, como se aquela transformação fosse culpa do Gregor, como se ele estivesse satisfazendo um capricho sobre o qual ele tem controle. Eu não gosto de falar que o Gregor se transformou num inseto, e sim que o corpo dele se transformou no corpo de um inseto. Porque a inteligência, a sensibilidade e a consciência do Gregor permanecem intactas. A única mudança foi a exterior. E é essa ponderação entre quem nós somos e como nós nos parecemos que a família dele é incapaz de fazer. Desde bem no início, a família do Gregor, em nome dessa incompreensão, começa a desumanizar o Gregor. A transformação física causou também a perda da capacidade de comunicação. O Gregor, com essa mudança toda, perdeu o aparelho fonador. Então, a falta de comunicação também vai ser uma das marcas da história toda. E isso não é um spoiler. Começa desde o início já ele tentando se fazer entender e a família perdendo aos poucos a capacidade de compreender o que ele dizia. A família escuta o que ele diz como se fossem sons guturais, animalescos. Ainda sobre essa aparência do Gregor, é interessante pontuar que ele mesmo não tem exatamente uma noção de como ele estava. Não há um espelho no quarto dele. Então ele teve uma visão parcial de si enquanto ele estava deitado na cama. Ele olhou para baixo e viu uma alteração na sua barriga, viu que ele estava cheio de perninhas, né, as perninhas típicas de inseto, mas ele não sabe como ele está no tórax, como estão suas costas e principalmente como está o seu rosto. Por ter conservado a sua consciência e pelo desespero dele de levantar e trabalhar, claro que ele não pensou em nenhum momento que talvez o rosto dele estivesse muito assustador para as pessoas que estavam ali. Sobre enredo não dá para falar muito porque essa história é muito curtinha. Aliás, eu não mostrei a edição, vou fazê-lo agora antes que eu me esqueça. Eu li nessa versão aqui da Antofágica, e é muito bonita, muito caprichada, tem tradução do PT Rissati e ilustrações do Lourenço Mutarelli. Ilustrações são aqui no começo e existem algumas ao longo de toda a obra. E percebam como a diagramação é boa, é larga, confortável. Então, parece um livro grossinho, mas quantidade de texto mesmo aqui tem pouca. Na primeira vez que eu li, evidentemente não nesta edição, isso já faz uns 20 anos, eu enxerguei essa história como uma metáfora para quando uma pessoa que supria a família deixa de ter a sua capacidade laboral. Pensei, portanto, em idosos quando se aposentam ou outras pessoas que, por algum acidente ou por alguma doença, perdem a sua capacidade de trabalho e passam a precisar dos cuidados da família que antes sustentava. E nós sabemos que em muitas famílias
vez essas pessoas deixam de ser vistas como alguém digno de cuidado para serem vistas apenas como estorvos. É triste, mas nós vemos por aí, né? Na segunda leitura, que já faz aí uns 10 anos talvez, eu enxerguei uma crítica ao utilitarismo, a uma ideia de que o valor do ser humano é proporcional ou até condicionado à sua capacidade de trabalho, à sua capacidade de produzir riqueza. Eu me atentei menos ao desprezo da família e mais ao desespero do Gregor para ir trabalhar e no quanto ele ainda pensava sobre o trabalho e no quanto ele ainda se preocupava com o arranjo financeiro da família, quando ele percebe que estão os três trabalhando e ainda assim, somadas as rendas dos três, eles não conseguem manter um padrão de vida tão alto quanto eles tinham, proporcionado pelo Gregor com um único trabalho. Então eu me atentei muito ao desespero dele para ir trabalhar, como se o próprio Gregor tivesse abraçado essa ideia do utilitarismo e condicionasse o próprio valor à capacidade de prover sua família. Essa terceira leitura eu já fiz depois de ter visto um pouco sobre a biografia do Kafka. Por isso eu disse que queria comentar um pouco a respeito da vida dele antes de falar sobre o livro. Então eu vi como aspectos biográficos aqui 2 fatores mais claros no livro e um terceiro que não é dito, mas que eu fui supondo. Assim como o Franz Kafka, o Gregor Samsa detesta o próprio trabalho, mas se preocupa com ele, mas realiza esse trabalho em prol da família. O Kafka não tinha essa necessidade de sustentar a família, mas ainda assim, ele trabalhava em algo que ele não gostava para agradar a família. E o segundo fator era a figura do pai, né? Esse pai insensível, cruel, que não se preocupa com o filho, se preocupa apenas com as consequências para ele próprio do que aconteceu com o Gregor. E o terceiro aspecto, que é extra-texto e que eu fiquei refletindo, fazendo um paralelo entre a vida do Gregor e a vida do Franz Kafka, é a respeito da falta de comunicação. Eu disse que o Gregor deixa de se comunicar, ele perde a capacidade de fala. O Kafka, até onde eu sei, nunca teve problemas para falar, mas ele teve problemas para se fazer ouvir. O pai, naquele autoritarismo todo, naquela empáfia em relação ao filho, nunca ouviu o que o Franz tinha a dizer. O pai, Hermann Kafka, ditava qual era o rumo que a vida do filho, Franz, deveria ter. O nível de invasão desse pai nas principais escolhas do filho foi muito alto e esse filho nunca se rebelou, ele simplesmente aceitou, ou seja, ele se calou e cumpriu o que se esperava dele. Muitas interpretações são possíveis, frutos desse texto, e eu acredito que quando eu fizer uma quarta, quinta leitura, eu posso chegar a outras conclusões. Eu li apenas 2 livros do Kafka, esse é a Metamorfose e O Processo, e pretendo ler outras obras dele, principalmente uma chamada Carta ao Pai. Nessa carta ele diz que tudo que ele escreveu se refere ao pai. Eu só vi uma resenha dele depois que eu tinha lido a Metamorfose. Então essa ideia de uma visão autobiográfica de A Metamorfose fez mais sentido, porque não é uma coisa só que a gente olha e fala: poxa, tem uma semelhança com a vida do autor. Ele mesmo disse ali que muito do que ele escreveu é decorrência direta da sua vida. E é claro que essa informação não invalida as outras interpretações que nós podemos fazer a respeito da obra. O Kafka escreveu esse livro há mais de 100 anos. O texto é fruto das experiências do autor, mas a nossa interpretação é fruto da nossa vivência como familiares, profissionais e de tantas outras funções que a gente ocupa na sociedade. De todas as interpretações que são cabíveis, eu creio que a maioria delas vai ser calcada em um desses 2 pilares: as consequências do nosso não cumprimento de expectativas, seja dentro da família, seja dentro da sociedade, e o outro é sobre o questionamento sobre o que nos torna humanos, qual é a nossa essência como pessoa. E essa interpretação é uma provocação feita pelo próprio narrador no livro, que aliás é um narrador que não fala muito, é um narrador não onisciente. Ele não tem acesso a todos os pensamentos e a todos os sentimentos do Gregor Samsa. Em um dos poucos momentos que esse narrador se faz presente é mais ao final, e calma que isso não é um spoiler, quando o Gregor se emociona ao ver a irmã, Gretchen, que sabia tocar violino muito bem, se apresentando para algumas pessoas que estão na casa. O Gregor se emociona com a música e ele quer ver a irmã, ele quer sentir tudo que a música pode nos proporcionar. E nesse momento, o narrador faz a seguinte pergunta: seria ele um animal, considerando que a música o emocionava tanto? De tudo o que é dito nesse texto, talvez essa pergunta seja a mais importante para a gente questionar sobre o sentido dessa obra. Por isso eu havia dito que o que nos torna humanos é uma das principais reflexões que esse livro nos proporciona e, portanto, é um dos pilares para que a gente faça outras interpretações a
respeito do que significa essa alegoria. A leitura de A Metamorfose era uma das que eu tinha planejado para 2021, num post lá no Instagram. Aliás, se você ainda não me segue por lá, eu vou deixar o post aqui embaixo no box de descrição. Você pode acessar, ver quais são os 21 livros que eu tinha separado para ler em 2021 e aproveita para me seguir por lá também. Então, A Metamorfose era uma das releituras que eu havia programado para esse ano, mas não para esse mês. A vontade de ler esse livro surgiu depois de ver reiteradas vezes a palavra metamorfose em um outro livro, Os Pescadores, do Chigozo Obioma, que segue firme na posição aqui de melhor livro que li até o momento em 2021. Se você ainda não viu a resenha que eu fiz desse livro, eu vou deixar o link dele aqui embaixo também na descrição, dá uma olhada porque é um baita de um livro. Eu sei que ele é um livro melancólico, eu sei que é uma época meio estranha para ter lido esse livro, mas eu acredito ainda assim que foi uma leitura no momento adequado. Nós estamos vivendo um período, momento em que a nossa reflexão sobre o que nos faz humanos é necessária, mas é mais necessária ainda a nossa reflexão sobre o quanto nós estamos comprometidos com os outros humanos. Acredito que é muito difícil encontrar alguém que tenha vivido numa pandemia como essa antes. Então eu proponho a leitura desse livro nesse momento não como um convite à melancolia, e sim como um convite à reflexão, para que nós todos possamos pensar se nós estamos mais próximos do Gregor ou da medonha família do Gregor, que não tinha um pingo de simpatia, de empatia ou de afeto pelas pessoas que mais precisavam dela. Por favor, se você ainda não leu esse livro, leia. Se você já leu, releia. Se você gostou dos comentários que eu fiz a respeito de A Metamorfose, não esquece de deixar o seu curtir, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber uma notificação do YouTube sempre que eu postar um vídeo novo por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!